Eu envenenei o copo de vinho do meu marido na noite em que ele ousou proibir a minha irmã de cruzar a nossa porta, e assisti ao pavor crescer nos olhos dele enquanto o veneno lento começava a corroer as suas veias, um segredo que eu guardaria para sempre como o primeiro gosto doce da vingança. A família, outrora unida como as muralhas de Alfama, rachou-se como azulejos partidos sob o peso daquela proibição idiota, e eu, a mulher que todos viam como frágil, tornei-me a arquiteta do caos que os faria implorar por misericórdia. Não foi raiva cega, foi o cálculo frio de uma alma portuguesa que aprendeu a vingar-se nas sombras das vielas de Lisboa, onde o fado sussurra que o perdão é para os fracos, e a dor é a única moeda que vale. O sol de Lisboa entrava pelas janelas entreabertas da nossa casa em Alfama, pintando as paredes de um amarelo dourado que contrastava com o peso que eu sentia no peito. Era uma manhã de verão, daquelas em que o Tejo parece um espelho de promessas quebradas, e eu preparava o pequeno almoço como se nada tivesse mudado. Mas tudo havia mudado na noite anterior. O meu marido, João, com aquela voz grave que ele usava para comandar os seus homens no estaleiro do Porto, declarara: "A tua irmã não volta a pôr os pés aqui. Ela é veneno, Ana." Acabou. Eu parei com a faca na mão, cortando o pão fresco que o padeiro da esquina nos entregava todas as manhãs. O cheiro de café torrado misturava-se com o sal do mar que subia das ruas íngremes, mas nada disso acalmava o furor que crescia dentro de mim. A minha irmã, Maria, não era veneno. Ela era o meu porto seguro, a única que me segurara nos braços quando a nossa mãe morrera de cancro no Hospital de Santa Maria, deixando-nos órfãs de afeto num mundo que devorava os fracos. Maria, com os seus cabelos negros como a noite do chiado e os olhos que viam através das mentiras, era a minha metade perdida. E João, o homem que eu amara por 10 anos, ousava separar-me-nos. Lembrei-me do dia em que nos conhecemos. Eu tinha 22 anos, trabalhava como guia turística nos miradores do Bairro Alto, contando histórias de rainhas esquecidas e poetas amaldiçoados. João surgira como um furacão, um engenheiro naval alto e bronzeado, com mãos calejadas de quem constrói navios que desafiam o Atlântico. "Tu és como o fado, Ana", dissera ele na primeira noite, enquanto bebíamos vinho verde num tasco escondido. Melancólica, mas irresistível. Casei-me com ele por causa daquele olhar, que prometia proteção contra as tempestades da vida. Mas agora, 10 anos depois, aquelas mesmas mãos que me tocavam com ternura apertavam o meu coração como um torno. A proibição não surgira do nada. Maria visitava-nos todos os meses, trazendo presentes para as crianças, um colar de filigrana para a nossa filha Inês, um livro de contos para o pequeno Tomás. Ela ria alto nas noites de família, contando anedotas da sua vida como artista em Porto, onde pintava azulejos que capturavam a alma de Portugal. Mas João mudara. Há meses, ele murmurava sobre influências tóxicas, sobre como Maria encorajava a minha independência demais. "Ela quer-te para si, Ana. Não para a tua família", dissera ele uma vez, depois de uma discussão onde Maria me defendera por recusar um aumento no meu emprego de meio tempo na livraria do Rossio. Eu ri na altura, achando que era ciúme passageiro. Mas na noite passada, depois de um jantar onde Maria questionara as longas horas de João no estaleiro: "Estás a negligenciar a Ana, cunhado?", ele explodira: "Sai da minha casa. E não voltes." Eu não dormira. Fiquei acordada, olhando para o teto rachado que João prometera consertar há anos, sentindo o veneno da traição infiltrar-se em mim. Não era só sobre Maria, era sobre o controlo que ele exercia, sutil como a névoa da manhã no Tejo, sufocando-me aos poucos. Eu, que crescera nas ruas de Lisboa, filha de um pescador que perdera tudo no mar, sabia o que era ser de uma. Mas João. Ele viera de uma família abastada de Cascais, onde o dinheiro comprava silêncios e lealdades. Ele não entendia a teia de sangue que ligava irmãs portuguesas, forjada nas noites de saudade e nas festas de São João. Quando as crianças acordaram, Inês com os seus 7 anos e o cabelo cacheado que herdara de mim, e Tomás, de 4, com os olhos castanhos de João, fingi normalidade. "Bom dia, meus amores", disse, servindo-lhes sumo de laranja fresca. Mas o meu sorriso era uma máscara, e por baixo, os planos começavam a formar-se. Não vingança imediata, isso era para tolos. Eu seria como as serpentes do Douro, paciente, enrolando-me devagar até o estrangular. Primeiro, liguei para Maria. "Vem cá amanhã", sussurrei, enquanto João tomava banho. "Não me importo com o que ele diz. És minha sangue." Ela chorou ao telefone, a voz rouca de emoção. "Ana, ele vai destruir-nos." "Mas eu venho."
pelo menos para te abraçar uma última vez. O dia passou num borrão de rotinas falsas. Levei as crianças ao Jardim da Estrela, onde os pavões exibiam penas como bandeiras de um Portugal glorioso, e contei-lhes histórias de princesas que se vingavam de reis tiranos. Inês riu, mas Tomás, sensível como o pai, perguntou: a mamã está zangada com o papá? Eu engoli o nó na garganta. Não, meu tesouro. É só o calor. Mas era mais que calor, era o fogo lento de uma labareda que eu acenderia. À tarde, passei pela farmácia no Chiado, comprando uma garrafa de vinho do Alentejo, o favorito de João, e, num impulso que me surpreendeu pela frieza, perguntei ao farmacêutico sobre remédios para insônias fortes. Ele recomendou um sedativo comum, mas os meus olhos fixaram-se num frasco de ervas amargas, daquelas que as avós portuguesas usam para limpezas internas. Pode ser tóxico em excesso, avisou ele. Eu sorri. Obrigada. Eu sei dosar. Naquela noite, enquanto João devorava o bacalhau à brás que eu preparara com amor fingido, ele tentou reconciliação. Ana, foi um exagero. Mas a tua irmã? Ela interfere demais. Eu servi-lhe o vinho, o copo cheio até à borda, e observei os seus lábios tocarem o rebordo. Talvez tenhas razão, menti, sentindo o primeiro formigueiro de poder. Ele bebeu, alheio ao pó fino que o dissolvera, não letal, mas o suficiente para uma noite de delírios, para ele acordar a questionar a sanidade. Era o começo. A família dividira-se, sim, mas eu reconstruí-la nas minhas regras, tijolo por tijolo de dor calculada. E Maria seria a primeira a saber: a vingança das irmãs portuguesas não perdoa. O sono veio-me como um amante traiçoeiro, interrompido pelos gemidos de João no quarto ao lado. Levantei-me, o chão de azulejos frios sob os pés descalços, e aproximei-me da porta entreaberta. Ele revirava-se na cama, o suor a colar a camisola ao corpo musculoso, murmurando nomes, o meu, o de Maria, e algo mais sombrio, um segredo que eu ainda não decifrava. Perdão. Não devia, balbuciava. Sorri no escuro. O veneno funcionava, não no corpo, mas na mente, como as lendas de bruxas no Minho que amaldiçoavam com ervas e palavras. Voltei para a cama, o coração batendo em ritmo de morna, e sonhei com o dia em que ele imploraria aos meus pés. Amanhã, Maria chegaria. E com ela, o verdadeiro ato começaria. Maria chegou ao meio-dia, o sol a pico transformando as ruas de Alfama num labirinto de sombras dançantes. Ouvia-se o fado ao longe, vindo de um tasco onde um cantor lamentava amores perdidos, e o ar cheirava a sardinhas assadas e a jasmim das varandas. Ela parou à porta, o vestido florido de algodão que lhe realçava a pele morena, uma mala de couro gasto na mão, a mesma que a nossa mãe usara para ir ao mercado da Ribeira. Ana, sussurrou, os olhos vermelhos de noites insones. Abracei-a como se fôssemos meninas novamente, correndo pelas praias de Cascais antes de a vida nos roubar a inocência. João estava no estaleiro, fingindo trabalho extra para evitar o confronto. Ele sabe que vens? Perguntou Maria enquanto entrávamos na cozinha, onde eu preparava salada de polvo com coentros frescos. Neguei com a cabeça, o estômago a contrair-se com a antecipação. Deixei-lhe uma nota. Família em primeiro lugar. Ela riu, um som amargo como o vinho que não bebemos. Sentámo-nos à mesa de carvalho, as crianças a brincarem no pátio com bonecas de trapos, e falámos como se o mundo não estivesse a desabar. Maria contou-me das suas pinturas em Porto, telas de gaivotas sobre o Douro, capturando a melancolia que os turistas adoram comprar. Mas sem ti, Ana, é vazio. Ele quer isolar-te, como o nosso pai isolava a mãe com aqueles ciúmes doentios. As palavras dela acertaram como uma faca. O nosso pai, o marinheiro que bebia mais rum que água, batera na mãe até ao dia em que ela fugira para Lisboa, deixando-nos com tias que nos criaram com sopa de pedra e lições de sobrevivência. Eu via agora o padrão, João, com o seu orgulho machista enraizado nas tradições do Sul, repetia o ciclo. Não o deixarei, jurei, apertando a mão dela. Mas preciso de um plano. Algo que o faça sangrar sem tocar na pele. Maria inclinou-se, os olhos brilhando com a cumplicidade das irmãs. Eu sei de segredos dele, Ana. Coisas que ele esconde no telemóvel, mensagens para uma secretária no estaleiro. Não é só ciúme, é culpa. O meu coração parou. Traição. Não amor, mas adultério disfarçado de controlo.
Ela mostrou-me capturas de ecrã no seu telefone, conversas vagas, emojis de corações, horários que coincidiam com as ausências de João. Eu suspeitava, mas não tinha provas, disse Maria. Usei um contacto no Porto para hackear o servidor da empresa dele. É ilegal, mas para ti, faria pior. Raiva e alívio misturaram-se em mim como o vinho tinto com o branco num copo proibido. Não era só a proibição, era uma teia de mentiras que ele tecera à nossa volta. As crianças entraram então, Inês com uma flor roubada do jardim vizinho. Tia Maria, conta a história da sereia que engana o rei. Maria sorriu, instalando-as no colo, e começou o conto, uma sereia que seduzia o rei com canções, só para o afogar nas profundezas quando ele traía a confiança. João chegou ao entardecer, o sol poente tingindo o céu de vermelho como sangue fresco. Ouviu-se a porta bater, os passos pesados nas escadas de pedra. Ana, chamou, a voz tensa. Encontrei-o na sala, o fato amarrotado do trabalho, o cheiro a maresia e a suor. O que significa aquela nota? Ela está aqui. Os seus olhos varreram o espaço, pousando em Maria, que se levantara com graça felina. Sim, cunhado. Estou. E não saio até tu explicares porque queres destruir o que resta da nossa família. Ele corou, as veias no pescoço a pulsar como cordas de viola afinadas demais. Isto é entre maridos e mulheres, Maria. Sai. Mas eu intervim, a voz calma como o Tejo em dias de calmaria. Não, João. Senta-te. Vamos falar como adultos. Guiou-o para a mesa, servindo-lhe água, nada de vinho hoje, o veneno da noite anterior ainda ecoava nos seus delírios, como ele me contara ao pequeno almoço, culpando o vinho ruim. Maria e eu sentámo-nos de lados opostos, uma trincheira invisível. Ele começou com desculpas ensaiadas, foi o stress do trabalho. O estaleiro está em crise, Ana. Navios parados no porto por causa da recessão europeia. Eu só protejo o que é nosso. Mas os seus olhos fugiam, e eu sabia. Proteger? Ou esconder? Perguntei, inclinando-me para frente. Mensagens para a Sofia, a tua secretária. Horas extras que cheiram a perfume barato. O silêncio caiu como uma rede de pesca pesada. João empalideceu, os punhos cerrados sobre a mesa. Quem te disse isso? Ela. A tua irmã, sempre a meter o nariz. Maria riu, seca. Não precisas de provas para ver a podridão, João. Mas eu tenho-as, queres ver? Ele levantou-se num pulo, a cadeira tombando com estrondo. Mentirosa. Ana, não acredites nela. É uma invejosa, sem marido, sem filhos, a tentar roubar-te de mim. As palavras acertaram em Maria como chicotadas, e viu o brilho de lágrimas nos seus olhos, não de fraqueza, mas de fúria contida. Eu levantei-me devagar, tocando o braço dele. Sai, João. Vai para o estaleiro. Voltamos a falar amanhã. Ele saiu batendo a porta, o eco reverberando pelas vielas como um grito de guerra. Maria e eu ficámos ali, abraçadas, as crianças a dormirem no quarto ao lado. Agora sim, Ana. A guerra começou. Naquela noite, enquanto Lisboa cantava fado sob as estrelas, eu escrevi no meu diário, um caderno de cor que herdara da mãe, os primeiros passos, vigiar os e-mails dele, envolver a família, espalhar sussurros como sementes de eucalipto no vento. A vingança seria lenta, como o cozinhar de um cabrito no forno de barro, e quando acabasse, ele desejaria nunca ter proibido o laço de sangue que nos unia. Os dias seguintes foram um bailado de tensões. A família dividira-se, a minha tia de Sintra ligou, tomando o partido de João por tradição familiar, enquanto o meu primo de Coimbra, amigo de Maria, enviou mensagens de apoio. Eu navegava entre eles, uma diplomata das sombras, deixando cair pistas sutis, uma conversa gravada no WhatsApp, uma foto borrada de Sofia no Instagram. João voltava tarde, bebendo mais que o costume, e eu observava, paciente, o veneno corroer-lhe a alma. Uma noite, ele confessou, eu errei, Ana. Com a Sofia. Foi só uma vez. Pânico da crise. Mas as lágrimas dele eram crocodilo, e eu sorri, perdoando em voz alta enquanto planeava em silêncio. Maria ficara mais uma semana, dormindo no sofá, e juntas tecíamos a rede. Ele cairá, sussurrava ela. E eu acreditava, porque em Portugal,
o sangue fala mais alto que as leis dos homens. O outono chegou a Lisboa como um manto cinzento, as folhas das árvores no Parque Eduardo VII a cair como confetes de um carnaval melancólico. O Tejo embrulhava-se em neblina, e o ar carregava o cheiro de castanhas assadas dos vendedores nas ruas do Chiado. Eu sentia-me como essa neblina, difusa, mas omnipresente, infiltrando-me em todos os cantos da vida de João. A proibição da minha irmã tornara-se o catalisador, mas agora o fogo alastrava para além dela, consumindo as fundações do nosso casamento. Maria regressara a Porto, mas deixara-me o seu telemóvel reserva, carregado com abos de vigilância que ela aprendera com um ex-namorado informático. Uso como uma arma, Ana, dissera na despedida, beijando-me as faces. E lembra-te, as portuguesas não choram, elas conquistam. Eu instalara o app no carro dele enquanto ele dormia a sesta de domingo, o ronco grave misturado com o som distante das gaivotas. Agora, recebia alertas, localização GPS, chamadas gravadas, até o ritmo do acelerador que traía as suas idas secretas a um motel em Oeiras. Sofia, a secretária, era uma rapariga de 25, loira como as praias do Algarve, com o riso que ele descrevia nas mensagens como fresco como vinho branco. Li-as todas, cada palavra uma farpa no meu coração, mas em vez de dor, sentia uma frieza calculada, como a de uma cozinheira que tempera o prato com ervas amargas para realçar o sabor. As crianças notavam a mudança. Inês, com a sua intuição afiada, desenhava retratos da família partidos ao meio, eu e ela de um lado, João e Tomás do outro. O papá está zangado com a tia, perguntava, os lápis de cor espalhados na mesa da cozinha. Eu respondia com meias verdades, é só cansaço, filha. Mas nós somos fortes, como as rainhas de Belém. Tomás, ainda pequeno, agarrava-se às minhas saias, choramingando por histórias da mamã. Contava-lhe fábulas alteradas, onde a bruxa não era má, mas vingativa, transformando príncipes traidores em sapos que saltavam para o mar. João tentava reconquistar-me com gestos vazios, flores do mercado de Lisboa Factory, jantares no Time Out Market onde provávamos petiscos de todo o império perdido de Portugal. Vamos esquecer, Ana, implorava, os olhos suplicantes sob a luz das velas. A Maria não vale a nossa família. Mas eu via através dele, como via através da névoa do Tejo. Aceitava as flores, mas no dia seguinte, enviava anónimos para o estaleiro, e-mails falsos de colegas preocupados, mencionando rumores de assédio. Ele entrava em pânico, ligando-me do trabalho, alguém está a tentar destruir-me. Sabes algo? Eu negava, a voz doce como melão de Almeirim. Quem faria isso ao meu João? A família rachava-se mais. A minha tia de Sintra, com a sua devoção católica rígida, convidou-nos para um almoço em sua casa, uma vila com jardim de laranjeiras onde rezávamos o terço todas as tardes. Lá, João contou a sua versão. A Maria é instável, tia. Influencia a Ana contra mim. A tia assentiu, os rosários tilintando nos pulsos enrugados. As mulheres devem obedecer, João. É a lei de Deus. Mas eu contra-ataquei subtilmente, deixando cair o telemóvel, por acidente, durante o café, a tela aberta numa mensagem de Sofia, sinto a falta das tuas mãos fortes. O silêncio foi ensurdecedor. A tia empalideceu, fazendo o sinal da cruz, meu Deus, João. Traíste a Ana. Ele gaguejou, o rosto vermelho como o vinho de Dao. É falso. Manipulação. Mas a semente plantara-se. Na saída, a tia puxou-me para o lado, se precisares, filha, a casa é tua. O sangue é mais espesso que o vinho. Voltei para casa com o peito leve pela primeira vez em meses. Liguei para Maria nessa noite, enquanto João bebia uísque no terraço, olhando o Tejo como se procurasse respostas nas águas escuras. A tia está do nosso lado, contei. Ela riu, o som enquanto como sinos de igreja em festa. Bom trabalho, mana. Agora, o próximo passo, os amigos dele. Planeámos juntos, eu infiltrar-me num jantar de estaleiro, onde os colegas dele bebiam moscatel e contavam piadas sobre mulheres fáceis. Vestiria o meu melhor vestido preto, o que realçava as curvas que João outrora elogiava, e sussurraria dúvidas, ouvi que o João anda distraído. Problemas em casa. As línguas portuguesas são afiadas como facas de ourives, e no dia seguinte, os rumores espalharem-se-iam como fogo em palha seca. O jantar foi num restaurante no Bairro Alto, com vistas para as luzes cintilantes de Lisboa. João apresentou-me como a minha rainha, beijando-me a mão,
mas os olhares dos colegas eram curiosos, especulativos. Bebi vinho devagar, rindo das anedotas sobre tempestades no Atlântico, e esperei um momento. Quando uma esposa perguntou sobre o stress recente, respondi: o João é tão dedicado. Mas às vezes, dedica-se demais ao trabalho. Secretárias ambiciosas, sabe? O riso morreu, e vi os olhares trocados. No carro de regresso, João explodiu: o que disseste lá? Eles olhavam para mim como para um ladrão. Eu fingi surpresa. Nada, amor. Só conversa de mulheres. Mas dentro de mim, o prazer era agudo, como morder uma romã madura e sentir o sumo escorrer. Dias depois, o primeiro golpe real caiu. Recebi um e-mail anónimo, enviado por mim, via uma conta falsa criada em Porto por Maria, com fotos granuladas de João e Sofia num café em Belém, mãos entrelaçadas. Enviara-o para a tia, para os colegas, até para a mãe dele em Cascais. O telefone de João não parava de tocar. O que é isto, filho, da mãe? Preciso de falar contigo, do chefe. Ele entrou em casa como um touro ferido, atirando o casaco ao chão. Tu fizeste isto, Ana. Com a ajuda dela. Eu enfrentei-o, os olhos frios como o aço de uma navalha. Não, João. O mundo fez. Tu plantaste as sementes, nós só regamos. Ele caiu de joelhos então, lágrimas escorrendo pelo rosto barbado. Perdão, Ana. Eu amo-te. Acabou com a Sofia. Abracei-o, sussurrando palavras de conforto, mas o meu abraço era uma armadilha, apertando devagar. A vingança prosseguia, e Lisboa, com as suas 7 colinas, testemunhava o meu renascimento como a viúva negra do fado. O inverno instalou-se em Lisboa com um vento cortante do norte, varrendo as ruas de Alfama como um lamento de viúva. As luzes de Natal piscavam nas varandas, prometendo milagres que eu sabia serem ilusões, enquanto o Tejo gelava as almas dos que passeavam na marginal. João mudara, tornara-se um homem encurvado, as noites passadas a rolar na cama, murmurando desculpas para fantasmas que só ele via. O veneno das ervas dera lugar a um mais potente, o da culpa, que eu administrava em doses diárias, um olhar distante durante o jantar, uma porta fechada para as suas tentativas de intimidade. Dá-me tempo, dizia eu, e ele assentia, os olhos vazios como as conchas na praia de Carcavelos. Maria visitava mais, agora sem proibições, trazendo caixas de pastéis de nata quentes de Belém e histórias de Porto que faziam as crianças rirem. Mas por baixo, tramávamos. Ele está fraco, dizia ela, enquanto bebíamos chá de camomila na cozinha, o vapor subindo como segredos. Agora, atingimos o orgulho, o trabalho. João dependia do estaleiro, era o seu reino, onde comandava equipas de soldadores e engenheiros como um capitão de caravelas. Enviamos mais e-mails anónimos, desta vez para o diretor: preocupações éticas com o Sr. João, relações impróprias afetam a produtividade. Não era prova irrefutável, mas em Portugal, onde a fofoca viaja mais rápido que o comboio alfa pendular, bastava para semear dúvida. Ele começou a voltar cedo, o cheiro ao óleo de máquina misturado com desespero. O chefe chamou-me hoje, confessou-me à noite, enquanto eu lavava a louça, o som da água abafando os soluços dele, dizem que é rumores. Alguém quer a minha cabeça. Coloquei a mão no seu ombro, sentindo os músculos tensos como cabos de navio. Rumores morrem, João. Como o nosso amor, talvez. As palavras saíram frias, e ele ergueu o rosto, os olhos instados. Não digas isso, Ana. Eu mudei. Deixei a Sofia, bloqueei todos. Mas eu via a mentira nos seus tiques, o jeito como esfregava as mãos, como o pai dele fazia quando mentia sobre apostas no Jockey de Cascais. A família, agora uma colmeia partida, zumbia com acusações. A mãe de João ligou-me, a voz trêmula de uma senhora que passara a vida a polir pratas em vilas de Sintra. Ana, minha querida, o que se passa? O meu filho está destruído. Dizem que ele. Com outra. Fingi choro, deixando cair lágrimas calculadas. Eu tentei, sogra. Mas ele proibiu a minha irmã, e agora é isto. O sangue da minha mãe clama por justiça. Ela ofegou, prometendo rezar missas na sede de Lisboa. Dias depois, o primo de João, um advogado em Coimbra, enviou uma carta formal, sugiro mediação familiar. Os escândalos afetam todos.
Ri ao lê-la, mostrando a Maria numa chamada de vídeo. Mediação. Vamos dar-lhes um espetáculo. Planeámos o Natal como uma emboscada. Convidámos toda a família para a nossa casa, tias, tios, primos de ambos os lados, até a mãe de João com o seu terço eterno. João concordou, ansioso por redenção, decorando a árvore com bolas de vidro que tilintavam como correntes. Cozinhei o banquete, peru assado com castanhas, rabanadas doces, e vinhos do Douro que fluíam como rios de esquecimento. As crianças cantavam canções de janeiras, as vozes puras contrastando com a tensão no ar. Quando todos se sentaram à mesa, sob o lustre antigo que herdáramos da avó, levantei o copo. Pela família. Que o sangue nos una, não nos divida. Maria chegara de Porto na véspera, trazendo um presente embrulhado, um livro de Fernando Pessoa, com passagens sublinhadas sobre traição e solidão. Durante o jantar, enquanto o peru era fatiado, ela, acidentalmente, deixou cair o telemóvel, a tela acendendo com uma foto antiga, João e Sofia num abraço num bar de Alfama. Gritos ergueram-se como fogos de artifício. O quê? Da tia de Sintra? Meu filho, explica-te, da sogra. João ficou petrificado, o garfo caindo com estrondo. É mentira. Manipulação da Maria. Mas eu intervim, a voz serena como uma ladainha. Não, João. É verdade. E a proibição da minha irmã? Foi o teu medo de que ela soubesse. O caos explodiu, pratos empurrados, lágrimas, acusações voando como pombos no rocio. A sogra desmaiou, tias rezando em uníssono, primos a separar os homens que quase chegavam às vias de facto. Maria e eu ficámos sentadas, mãos unidas sob a mesa, testemunhas impassíveis. João fugiu para o terraço, o vento uivando como lobos, e eu segui-o, o frio mordendo a pele. Porquê, Ana? Porquê isto? Solucei, fingindo dor. Porque tu me partiste primeiro. Agora, sente. Mas dentro, exultava, o drama era meu, a psicologia da dor, uma sinfonia que eu dirigia. Naquela noite, enquanto a casa se esvaziava de convidados chocados, João embalou-se no sofá, murmurando sobre divórcio. Talvez seja melhor assim. Eu assenti, servindo-lhe um chá com mais uma pitada de ervas, nada letal, só o suficiente para noites de pesadelos. Maria ligou mais tarde, perfeito, mana. Ele está quebrado. Agora, o golpe final, a custódia. Planeámos advogados, testemunhos, uma narrativa onde eu era a vítima resiliente, ele o monstro controlador. Lisboa dormia sob a lua cheia, e eu, pela primeira vez, sentia-me livre, como o vento que leva as folhas mortas para o mar. A vingança era um vinho envelhecido, e o meu copo transbordava. A primavera irrompeu em Lisboa com uma fúria de cores, a jacarandás roxos forrando as avenidas como um tapete de reis destronados, e o ar perfumado de flor de laranjeira que embriagava os sentidos. Mas para mim, era a estação da colheita, os frutos da sementeira de dor que plantara meses antes. João mudara para o quarto de hóspedes, as malas feitas e desfeitas como promessas quebradas, e o estaleiro suspendera-o preventivamente, pendente de investigação interna. Ele vagueava pela casa como um fantasma, os olhos fundos de noites insones, pedindo migalhas de afeto que eu negava com sorrisos frios. As crianças precisam de ti, implorava. E eu, respondia eu, o coração endurecido como o pão amanhecido. Maria viera de Porto para ficar, transformando o nosso apartamento num quartel-general de guerra. Juntas, consultámos o advogado primo dela, um homem seco como o vinho de Colares, que via nos papéis uma vitória fácil. Prova de adultério, controlo abusivo, alienação parental, é um caso sólido, Ana. Ele perderá a custódia partilhada. Assinava os documentos à mesa da cozinha, enquanto Inês desenhava borboletas nas margens, alheia ao furacão. Tomás, agora mais quieto, perguntava pelo papá que não ri mais. Eu consolava-o com abraços e histórias de heróis que renascem das cinzas, como o Fênix de Sintra. Mas por dentro, a culpa roía-me às vezes, não por João, mas pelo homem que eu fora, a esposa devota que cozinhava arroz de marisco e perdoava silêncios. A vingança transformara-me numa predadora, e Lisboa, com as suas estátuas de heróis navegadores, aplaudia em silêncio. Os encontros com a família tornaram-se campos minados. A sogra visitava semanalmente, trazendo bolos de amêndoa e olhares acusadores para Maria, que agora dormia no meu quarto.
Tu envenenaste isto tudo, sibilava ela, os rosários como algemas. Mas eu contra-atacava com gentileza letal: sogra, o seu filho envenenou-se a si mesmo. Eu só sirvo o antídoto. Ela saía chorando, ligando para tias que espalhavam a narrativa: a Ana é uma santa sofredora, o João, um pecador. Os primos de João isolavam-no, convites para churrascos em Cascais cancelados, e ele confessava nas noites solitárias: perdi tudo por causa dela. Da Sofia. Eu ouvia da porta entreaberta, o coração batendo em triunfo. Não, João. Perdes-te por mim proibir a minha irmã. Um dia, o golpe veio do inesperado. Sofia ligou para mim. Senhora Ana. Preciso de falar. Não aguento mais os rumores. Encontrámo-nos num café no Príncipe Real, sob as sombras das árvores centenárias, onde hipsters bebem lattes com sabores exóticos. Ela era mais jovem do que imaginara, com sardas e um sotaque do Alentejo que suavizava as mentiras. O João disse que o casamento estava morto. Que você era fria, distante. Ri, amarga. E tu acreditaste? Ele é mestre em manipular, como os toureiros em moita. Contou-me detalhes, encontros em motéis baratos, promessas de divórcio, até um colar que comprara para ela com o nosso dinheiro de poupança. Em troca, dei-lhe o meu perdão fingido: vai-te embora, Sofia. Antes que a vingança te alcance. Mas gravei a conversa, enviando-a para o advogado. Prova irrefutável. Maria e eu celebramos essa noite com vinho verde no terraço, as luzes da ponte 25 de Abril piscando como estrelas caídas. Estás a tornar-te dura demais, mana, disse ela, tocando o meu braço. Lembra-te da mãe, ela perdoou o pai até ao fim. Sacudi a cabeça, o vento bagunçando o cabelo. A mãe morreu por dentro. Eu vivo por fora. Mas as palavras dela ecoavam, e naquela noite, sonhei com a mãe, os seus olhos suplicando: vinga, mas não te percas. Acordei suada, o primeiro creque na minha armadura. O clímax veio no Tribunal de Família, um edifício austero no alto de Lisboa, onde o sol filtrava através de vidros empoeirados. João entrara de fato cinzento, os cabelos grisalhos precoces, contrastando com o meu vestido azul como o Tejo em dia claro. O juiz, um homem de bigode farto e sotaque lisboeta, ouviu testemunhos, a tia de Sintra chorando pela traição, o primo advogado citando leis como versos de Camões, Maria, firme, descrevendo a proibição como o primeiro abuso. João gaguejou na defesa: eu amava a Ana. A Maria envenenou tudo. Mas as gravações tocaram, a confissão dele, o riso com Sofia, e o salão encheu-se de sussurros como marés. O verdito, custódia principal para mim, visitas supervisionadas para ele, pensão gorda que o deixaria apenar no estaleiro reduzido. Saiu cabisbaixo, os ombros curvados como um pescador derrotado pela tempestade. Esperei no corredor, as crianças ao meu lado. Acabou, João, disse, a voz sem ódio, só facto. A família dividiu-se porque tu quiseste. Agora, reconstrói a tua. Ele olhou-me pela última vez, os olhos cheios de um amor tardio, e murmurou: perdoa-me, Ana. Virei-me, levando as crianças para o sol, mas por dentro, o vazio crescia. A vingança vencera, mas o preço era uma alma partida. Maria esperava no carro, o motor ronronando. Vitória, perguntou. Assenti, mas as lágrimas vieram, quentes como o sol de Portugal. Sim. Mas e agora? O verão regressou a Lisboa com um calor opressivo, o asfalto das ruas a derreter como cera de velas gastas, e o Tejo a brilhar como um espelho de verdades nuas. Eu mudara de casa, um apartamento modesto no bairro Alto, com vistas para o castelo de São Jorge, onde o fado ecoava todas as noites como um lembrete de perdas irrecuperáveis. As crianças adaptaram-se rápido, Inês fazia amigos na escola do Chiado, Tomás corria pelos jardins com bolas novas compradas com a pensão de João. Maria dividia o tempo entre Porto e nós, as suas pinturas agora cheias de tons sombrios, irmãs unidas contra dragões, telas que vendia em galerias do Lisboa Factory por fortunas. João visitava aos domingos, supervisionado por uma assistente social que cheirava a perfume floral e compaixão falsa. Sentávamo-nos no Parque da Estrela, piqueniques com sandes de chouriço e sumos, e ele tentava ser pai, contando piadas sobre navios fantasmas, empurrando Tomás no baloiço. Mas os seus olhos procuravam-me sempre, suplicando por uma brecha na muralha que eu erguera. Estás bem,
Ana? Perguntava, a voz rouca de noites solitárias num quarto alugado em Alcântara. Eu respondia com monossílabos, o coração uma fortaleza. Melhor sem mentiras. As crianças sentiam a frieza, mas eu explicava, o amor verdadeiro não proíbe sangue. A família recompunha-se devagar, como um azulejo rachado colado com paciência. A tia de Sintra convidava-me para chás, agora do meu lado, contando rosários por A Pobre Alma do João. A sogra enviava cartas de Cascais, cheias de arrependimentos e bolos secos pelo correio. Até Sofia desaparecera, fugira para o Algarve, diziam os rumores, com um novo emprego e um passado enterrado. Eu perdoara-a em silêncio, pois a verdadeira inimiga fora o controle de João, não a fraqueza dela. Mas a vingança deixara cicatrizes, noites em que acordava a gritar, sonhando com o copo de vinho envenenado, o primeiro passo no abismo. Maria notava, tu salvaste-nos, mas perdeste uma parte de ti. Eu assentia, bebendo café forte na varanda, olhando as luzes da cidade que nunca dorme. Um dia, João pediu uma conversa a sós, pela paz das crianças, suplicou à assistente social. Encontrámo-nos num café no Rocio, sob o obelisco que aponta para céus indiferentes, o ar cheio de pombos e turistas. Ele envelhecera 10 anos em 6 meses, rugas profundas como canais do Douro, mãos trêmulas a segurar o copo de galão. Eu errei em tudo, Ana. A proibição da Maria. Era medo. Medo de te perder para a liberdade que ela representa. E a Sofia? Uma distração idiota de um homem fraco. As palavras dele acertaram como chuva fina, erudindo a muralha. Por que agora? Perguntei, a voz tremendo pela primeira vez. Porque te amo ainda. E porque a solidão me ensinou o que o orgulho roubou. Chorei então, não de raiva, mas de um luto pelo que fôramos, o casal que dançava morna nas festas de Santo Antônio, que sonhava com viagens ao Brasil para rever raízes. Tarde demais, João. A família dividiu-se, e eu renasci das ruínas. Ele assentiu, lágrimas caindo no café. Então, deixa-me ser pai. E amigo, se permitires. Levantei-me, tocando-lhe a mão pela última vez, um toque de despedida, não de ódio. Talvez. Pelo sangue das crianças. Saí para o sol, o Rocio vive com músicos de rua tocando amores impossíveis, e senti o peso levantar-se, como uma âncora solta no Tejo. Meses depois, a vida fluía como vinho em festa. Maria expôs as suas pinturas numa galeria no Porto, dedicando uma tela a mim, às irmãs que vinham com amor. Eu voltara ao trabalho na livraria, recomendando livros de Sofia de Melo Brainer sobre mulheres fortes, e as crianças cresciam, contando a história como o ano em que a mamã e a tia salvaram o Natal. João reconstruiu-se devagar, um novo emprego em Setúbal, terapia que o fez escrever cartas de desculpa à família inteira. Não nos reconciliamos, mas o ódio morrera, substituído por uma paz frágil como porcelana de vista alegre. Numa noite de verão, sentei-me no mirador de Santa Catarina, o Tejo aos meus pés como um amante reconciliado, e pensei na jornada. A proibição que rachara a família fora o catalisador, mas a verdadeira lição era portuguesa até à medula. Na dor, encontramos força, na vingança, redenção. Liguei para Maria, vem a Lisboa. Vamos beber vinho e rir das cicatrizes. Ela riu ao telefone. Sempre, mana. Pelo sangue que nos une. E sob as estrelas de Lisboa, soube que a história acabara, não com ódio, mas com a teia resiliente de irmãs, tecida nas vielas eternas de Portugal.